Bom, pessoal, vamos conversar sobre o exame de suficiência. O exame de suficiência foi aplicado no último dia 24 de novembro, e até o momento, então, eu não falei nada, né, sobre ele. Na verdade, peguei dengue, tive toda uma fase, então não deu para fazer um processo de revisão, mas a gente continua aqui no canal, então, seguindo, né, dando sequência, com toda a programação. Então, agora a gente vai começar a nossa programação de pós-prova. O que fazer agora, né? Então, passou a prova e agora, o que acontece? Nesse momento a gente já teve as fases de eu estou olhando aqui o edital, a gente já teve as fases de recurso, que foram dos dias 26 até o dia 28 de novembro. E aí eu quero explicar então como que você vai avaliar a sua situação e o que vai acontecer nos próximos dias para você que está esperando o resultado para o exame de suficiência. Bom, nesse momento, então, você já enviou recurso, não vou nem falar sobre a fase de recursos, né, porque você já enviou, já encaminhou para a banca, então agora a gente está numa fase que a gente vai esperar o resultado dos recursos. No dia 25, a prova foi aplicada no dia 24, no dia 25 já foi publicado o gabarito oficial preliminar, é um gabarito preliminar, ainda precisa, a gente ainda pode ter alguma alteração ou não, para a gente poder chegar na fase do gabarito definitivo. O que eu sempre indico para vocês é que vocês aguardem o gabarito oficial para poder fazer a conferência. Então, isso por quê? Porque no mesmo dia de aplicação de prova, à noite, geralmente alguns professores, alguns cursinhos acabam fazendo ali gabaritos, mas não é o gabarito oficial. O que a gente precisa mesmo é do gabarito da cabeça da banca, para entender o que a banca acha, o que ela pensa. E muitas vezes acaba tendo algumas divergências. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de gabarito, porque eu acho que é alimentar uma ansiedade que não tem necessidade. Eu acho que a gente tem mesmo que esperar o oficial, né, que vem da banca e é publicado um dia depois, então não tem o porquê da gente não esperar, né, só 24 horas, dá um pouco mais de 24 horas, né. Então qual é a sua situação agora? Como que você vai analisar a sua situação? Você conferiu, então se não conferiu, confira. Se bem que primeiro, né, temos 2 grupos de pessoas aqui. Temos as pessoas que esperaram até o horário de sigilo para sair com a prova, levaram a prova para casa, e tem aquelas pessoas que foram ansiosas e não esperaram, ou então tiveram algum problema, ou realmente não poderiam esperar, e essas pessoas estão sem a prova. Então, o que eu vou dizer aqui é para você que levou a prova para casa, porque se você não levou a prova para casa e não esperou o horário de sigilo, você não tem como conferir, não tem como fazer essa análise de tudo que eu vou falar agora. Mas mesmo assim, se você está nessa situação, assiste o vídeo até o final, porque a gente vai conversar ainda sobre algumas coisas que você precisa ficar atento, tá? Então, falando especificamente com quem levou a prova para casa. Se você levou a prova para casa, você então deve conferir, se não tiver conferido ainda, confira, com o gabarito oficial preliminar que está disponibilizado lá no site da Fundação Getúlio Vargas, foi disponibilizado no dia 25 de novembro. Então, você vai olhar o seu tipo de prova, tivemos 4 tipos de prova, e você vai conferir então o gabarito de acordo com o seu tipo de prova. E aí a gente vai ter alguns grupos, então dentro desse grupo de pessoas a gente vai ter subgrupos de pessoas com pontuações diferentes. Eu vou considerar que se você está com uma pontuação ali de 25 para cima, se você tem 25 pontos, acima de 25 pontos, você pode ser considerado aprovado. Mas se você tiver ali especificamente com 25, 26 pontos, é um momento de atenção, porque ainda pode acontecer alguma coisa, né, então pode trocar um gabarito, pode anular alguma questão e você perder essa pontuação ou sua pontuação ser alterada, e você pode ficar com menos de 25. Lembrando que o exame de suficiência é composto por 50 questões, cada questão vale um ponto, e para ser aprovado você precisa de 50% da pontuação, ou seja, 25 pontos ou mais, para ser considerado aprovado no exame de suficiência. Então, eu até fiz uma colinha aqui,
em relação a tudo que eu vou falar para vocês, que eu sempre faço, né, porque senão eu acabo esquecendo alguma coisa. Então, acima de 25 pontos, você pode ser considerado aprovado, mas você precisa acompanhar todo o trâmite agora do certame até sair o seu nome, no diário oficial. Então, precisa de tudo isso, tá? Você vai acompanhar tudo até o final. Se você está especificamente com 25 ou 26, a gente vai ligar um sinal de alerta, porque pode ser que alguma coisa aconteça e talvez você deixe de ser aprovado. Infelizmente pode acontecer? Pode. Eu acho que agora, nesse momento, com a FGV, eu acho que é um pouco mais difícil. Vou comentar sobre isso, mas tudo é possível, né? Se você está com a pontuação entre 21 pontos e 25 pontos, nos vídeos anteriores, quando a gente tinha, principalmente com a banca Consulplan, eu considerava vocês em cima do muro. Agora com a FGV, eu acho que é um pouco mais difícil, e aí deixa eu explicar. A FGV tem um histórico bem ruim de não acatar recursos, ela não gosta de passar a imagem de que ela aceita os próprios erros, ela não aceita os próprios erros. Então, a gente teve um exemplo na última prova, então, da primeira versão do exame de suficiência de 2024, que a gente resolveu as duas aqui no canal, né, nas nossas lives de domingo. E aí, se você está assistindo, você está convidado a participar das nossas lives de domingo. Domingo às 17 horas tem live. E nessa próxima live a gente vai começar resolvendo exatamente essa prova. Mas, o que a gente viu na última prova e o que a gente já sabe de todo o histórico da FGV através dos concursos é que ela não reconhece os próprios erros, então ela não anula questões, ela dá respostas nos recursos que são respostas muito ruins ou, às vezes, acaba sem nenhum nexo. Quando é uma prova que tem discursiva, ela tem uma correção bem ruim também, enfim, é o padrão da banca, né. E quando a gente tinha a Consulplan, a gente tinha uma situação muito mais favorável, porque ela realmente analisava os recursos e ela respondia, e ela anulava questões e ela trocava gabaritos. Com a FGV, se você está entre 21 e 25 pontos, eu vou considerar que você está em cima do muro, mas é à espera de um milagre, porque só um milagre para a FGV realmente fazer alguma coisa. Tá? Então, né, de repente tá ali com 24, tá faltando só um ponto, eu acho complicado. E eu vou te mostrar o histórico de anulações que a gente teve, mas, enfim, é FGV, né? Então muita gente estava comemorando, mas tem essas nuances da FGV. A FGV também tem algumas situações bem bizarras no mundo dos concursos e a gente já está acostumado com isso. A gente que eu falo, a gente que trabalha com provas, com concursos, enfim, tá? Se você tem menos de 21 pontos, aí nem por um milagre, tá? Que a FGV vai, sei lá, anular 5 questões, 4 questões. Acho muito improvável, muito mesmo. A não ser que ela tivesse cobrado, por exemplo, como aconteceu em algumas outras provas para concursos, que ela cobrou lá, de uma disciplina inteira que não estava nem no edital. Já aconteceu. E aí ela teve que anular tudo aquilo, mas não foi o que aconteceu na sua prova. Sua prova tá bem redondinha, eu já li sua prova, já comecei a resolver, então não é a sua situação. Então, menos de 21 pontos, nem pela espera do milagre, você realmente, infelizmente, está reprovado. A fase de recurso já passou. O que a gente está fazendo agora é esperar a resposta dos recursos. E essa resposta, a gente tem até um cronograma que eu vou colocar aqui para a gente poder acompanhar. Ó, então estamos aqui no computador e aqui tá o edital. Então, o edital é o mesmo seu edital, lembrando que no edital estão todas as regras do jogo, então você precisa acompanhar, né, as regras do jogo. E aqui a gente tem um cronograma. Esse cronograma é um cronograma publicado pela própria FGV, então acho difícil ela descumprir. Na versão da prova anterior, na verdade, ela descumpriu no sentido de adiantar esses acontecimentos.
Então eu acho que a gente pode esperar até que seja um pouco adiantado dessa vez também, porque esse também é um histórico da FGV. Em alguns momentos ela em algumas coisas, em alguns certames, ela acaba adiantando alguma coisa. Bom, a aplicação da prova então foi no dia 20. Deixa eu colocar mais embaixo, porque eu não sei se vai aparecer para vocês. A aplicação da prova foi dia 24 de novembro, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva no dia 25, e vocês tiveram do dia 26 até o dia 28 para interpor recursos. E aí ele disse que a divulgação da resposta aos recursos referente ao gabarito preliminar e resultado definitivo da prova objetiva vai ser no dia 19 de dezembro. Então a gente só vai saber, ele pode adiantar? Pode, mas a gente não sabe, então a gente tem que esperar a data limite. E de vez em quando ir dando aquele F5 maroto no site para poder ver o que está acontecendo. Eh, a gente tem que esperar até o dia 19 de dezembro para poder, então, verificar se a gente vai ter respostas aos recursos. E aí, como que funciona a fase do recurso? Você mandou o seu recurso, talvez você não tenha mandado, mas você não é obrigado a mandar um recurso. Alguém mandou recursos, então os professores elaboram na internet. Dessa vez eu também não consegui fazer, né, porque na última semana do mês já é uma semana complicada para mim, em ritmo de trabalho, e aí eu já tinha perdido toda a parte de recuperação da dengue e tudo, não consegui. Então o mês de novembro foi meio que perdido. Outubro, né, porque eu peguei dengue do final de outubro e fiquei até o início de novembro. Então, os 2 meses foram um pouco perdidos. Em relação a isso, então acabei não fazendo recurso também, porque eu já não tinha trabalhado com a revisão, enfim. Então, estamos voltando hoje com esse vídeo aqui. Bom, mandaram recursos, alguém mandou. Não é obrigatório mandar recursos, se você não mandou tá tudo bem, mas o que for acatado nos recursos é acatado para todo mundo. O que que é acatado? É decidido. Então, se alguém pediu anulação de uma questão e vamos supor que a FGV reconheça o erro e fala assim: "Não, eu vou, anular essa questão". Então essa questão será anulada para todo mundo que compareceu na prova, vai ficar no gabarito definitivo, então aquela questão deixa de ser computada para todo mundo. Nesse caso, quando uma questão é anulada, o que acontece é que todo mundo acaba ganhando um ponto. Mas quem já tinha contado, já tinha acertado ela mediante o gabarito preliminar, você já contou essa pontuação, então sua pontuação praticamente vai continuar a mesma. Mas para todos aqueles que tinham errado a questão mediante gabarito preliminar, agora com gabarito definitivo, você ganhou um ponto por questão anulada. Existem também as situações em que pode haver a troca de gabarito. Na troca de gabarito, é como se, por exemplo, a questão número, sei lá, número 10. Eu nem tô com a prova aqui, é só um exemplo, tá? Vamos supor que o gabarito era a letra B. Aí vocês mandaram recursos e falando: olha, o certo seria que fosse a letra C. E aí a FGV, vamos supor que ela analisa a situação e fala assim: "Não, realmente o gabarito vai ser a letra C", então mudou todo mundo. Todo mundo que tinha marcado a letra B, agora que antes você contou com essa pontuação porque você tinha acertado, agora você está errando a questão. E quem vai ganhar esse ponto vai ser todo mundo que marcou a letra C, tá? Funciona assim. Então, a contagem de pontuação é essa. Se você não levou a prova para casa, você só vai descobrir se você foi aprovado ou não no dia 19 de dezembro, vindo aqui no site da FGV e analisando. Vai ser o mesmo dia que eles vão fazer a publicação do resultado final do exame de suficiência. Então, aqui a gente não vai ter uma segunda fase de recursos, como acontecia antes. Isso é uma coisa que me deixou um pouco alarmada, porque o que acontecia? Quando a gente tinha a Consulplan, por exemplo, a gente tinha uma fase de recursos aqui, uma segunda fase de recursos depois da publicação do gabarito definitivo, do resultado. Primeiro saiu um resultado preliminar, né, então a gente tinha a divulgação da resposta dos recursos referente ao gabarito preliminar, e saiu um gabarito definitivo. Aí a gente tinha uma fase de recurso, e depois a gente tinha uma data para o resultado definitivo da prova. A FGV acabou com isso.
Na verdade, essa fase esse segunda fase de recurso era mais no sentido de você conferir sua pontuação, seu nome, se tudo estava certinho no site, porque existiu casos, em que a contagem de pontuação, de acertos estava errada, e aí eu tive alunos que entraram com recurso para poder apontar que sei lá, a máquina, o sistema deles estava computando errado. Então, aconteceu casos assim. No caso da FGV, ela está considerando, como ela não gosta de admitir os próprios erros, tá parecendo que eu tenho uma birra com a FGV. Eu acho que todo concurseiro tem uma birra com a FGV, por tudo que ela já fez em algum momento. Mas enfim, como ela não gosta de admitir os próprios erros, ela já está contando certinho que quando sai o resultado definitivo, não tem nenhum erro, nenhuma coisa a ser questionada e já vai ser publicado no mesmo dia o resultado final do exame de suficiência. Então, se você não levou a prova para casa, você só vai descobrir se você foi aprovado no dia 19 de dezembro, tá? Então você precisa acompanhar tudo o que acontecer até lá. Daí eu quero mostrar também para vocês, deixa eu até entrar aqui, eu quero mostrar para vocês o histórico de recursos. Bom, aqui então a gente tem, um histórico de anulações, onde eu coloquei desde 2011 até hoje, inclusive vou atualizar agora com a prova da primeira versão de 2024 que eu não coloquei aqui ainda. Então a gente tem um histórico de anulações aqui. E aí você vai perceber então que com a Consulplan a gente já teve até 6 questões anuladas na segunda versão de 2021. Na última prova, falta 2023, o ano de 2023, né, eu vou atualizar isso aqui. No ano então na última prova da FGV, que foi na primeira versão de 2024, a gente não teve nenhuma anulação e nenhuma troca de gabarito. E eu acredito que isso vai acontecer agora também nessa prova, com a FGV. Então, por isso que eu comentei sobre o pessoal que está à espera de um milagre, que está entre 21 pontos e 24, né? Porque 25 você já é considerado aprovado. Eu acho pouco provável. Pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Só basta acreditar, né? Já dizia a Xuxa. Mas, enfim, a gente não pode esperar por muita coisa com a FGV. Aí, eu quero comentar com você, então, sobre o que você vai fazer agora a partir do momento quando sair, então, o resultado final do exame de suficiência. Então, o que que vai acontecer agora a partir do momento que sair o resultado final do seu exame de suficiência? Então, a partir do resultado final, então, aí não está aqui descrito no cronograma se vai ter uma publicação no Diário Oficial da União. Eu acredito que vá continuar tendo a publicação no Diário Oficial, assim como a gente teve nas edições anteriores. Mas a gente vai ter que ficar atento porque não está no cronograma, então não está explicitado nem a data, nem quando vai acontecer, não sabemos, mas na última versão a gente teve. Então você vai esperar a publicação no Diário Oficial da União, onde vai ter a homologação, então, a homologação é o encerramento do certame. E aí você vai então entrar em contato com o conselho regional, onde você vai pedir o seu registro. O pedido de registro, ele tem que ser realizado no estado da federação, no estado onde você vai exercer suas atividades, independente de onde você fez a faculdade, de onde você nasceu, de onde você esteja morando, porque vai que você está morando agora em um estado e vai trabalhar em outro. Então você vai entrar com pedido de registro no estado onde você vai exercer suas atividades profissionais. Esse é um detalhe importante, é uma pergunta que vocês fazem bastante. Então, tem isso, independente de onde você fez a sua prova, tá? Não tem problema, você vai entrar em contato com o conselho regional. E o contato tem o site, todos os conselhos regionais têm sites, então lá no site você entra com o pedido de registro. Outra coisa que vocês perguntam muito, não existe um prazo para você entrar com o pedido de registro. Então, antigamente, até 2015, a gente tinha um prazo de 2 anos a partir da aprovação. Então, a partir da homologação do seu certame, você tinha o prazo de 2 anos para entrar com o seu registro, com o pedido de registro.
e agora não existe mais. Então, desde 2015, uma vez aprovado, para sempre aprovado, e você entra com o pedido de registro quando você desejar. Mas tem que levar em consideração uma coisa: se você resolve não entrar com seu pedido de registro, é importante que você fique atento, vai acompanhando, sei lá, o Conselho Federal e o Conselho Regional, nas redes sociais e tudo mais, porque se um dia mudarem a legislação, você pode acabar perdendo o prazo, porque eu acredito assim como não existia essa possibilidade, agora não tem mais esse prazo, pode ser que um dia eles mudem e retornem com o prazo? Pode ser que aconteça. Se acontecer, você precisa ficar atento para você não perder a sua aprovação. Então, o que eu sempre oriento vocês é que fiquem atentos às publicações, ao site, às comunicações, dos conselhos. O conselho, ele vai ter as suas informações de inscrição, então o seu e-mail de inscrição, e aí se eventualmente ele precisar entrar em contato com você, ele vai entrar em contato. E eu acredito que o contato seria pelo próprio conselho e não pela FGV, porque a FGV ela é contratada só para organizar o certame e depois que termina, já passou o trabalho dela, né. Então é isso. Então você não tem prazo, mas é importante ficar sempre atento para não perder isso. E eu acredito que se um dia eles mudarem as regras, provavelmente eles vão dar um prazo para todo mundo, vão entrar em contato com as pessoas, que seria o mais razoável de se fazer, né? E vão dar um prazo para todo mundo fazer o pedido de registro. Se você vai entrar com seu pedido de registro, você já vai pagar a sua primeira anuidade agora. Então, quando você entra com pedido de registro, você paga uma taxa de expedição da sua carteirinha. A minha não tá aqui, deixa eu ver, porque eu não tô andando com ela mais, não está aqui. Tá na minha carteira. E mas é uma carteira que eu deixo em casa, então, tipo, não ando com ela. Mas a minha ainda é uma carteirinha antiga, mas é uma carteira é um cartão tipo CPF, tipo cartão de crédito CPF, né. Deixa eu pegar a minha. Ó, essa é a minha. Deixa eu ver o que que eu tenho que tampar minha assinatura. Aqui. Então essa é a minha, e na verdade a minha ainda tem chip, né, que de vocês não vai ter chip, tá. Então, essa é a carteirinha. Aqui atrás tem dados, tem informações também de documentação e uma digital, tá? Então, é um cartãozinho, como cartão de crédito mesmo. De vocês não terá chip. A minha foi expedida em 2016. Isso aqui, 14 de setembro de 2016. Então, uma foto antiga e tudo mais, né? Então é isso. Então, se você entra com o seu pedido de registro, você vai pagar uma taxa de expedição que é para poder fazer o material da sua carteirinha. Não tenho valores aqui, vocês têm que consultar no site do conselho regional de vocês, tá? Os valores são os mesmos para todos os estados da federação. E você vai pagar a sua taxa de anuidade, que vai ser nesse primeiro momento, vai ser proporcional. Aí eu não sei como funciona agora no final de ano, porque geralmente o conselho a anuidade começa acho que em março, não tenho certeza. Mas geralmente a primeira vez que você entra, se não for em março ou perto de março, você já paga um valor que é proporcional, tá. E aí você depois tem a renovação. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre dar baixa no registro, caso seja, né, a sua vontade, você tenha curiosidade de saber. Eu dei baixa, então esse meu registro, ele tá com baixa lá no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. E não pago mais anuidade, porque eu não exerço as atividades profissionais, já que eu trabalho na gestão de pessoas e não trabalho na área contábil. A única parte contábil que eu faço é aqui dando aula para vocês, tá? Bom, aí vamos falar então sobre o pessoal que tá, para quem foi aprovado. Eu vou te dar os parabéns só quando sair realmente a publicação no Diário Oficial com o resultado final. Então, vamos aguardar e depois eu gravo um vídeo para vocês. E aí eu posso até, se vocês deixarem perguntas aqui, eu posso responder as perguntas de vocês nesse próximo vídeo, quando eu for dar os parabéns para vocês. Agora, se você foi reprovado,
Eu queria te dizer que essa reprovação ela não te define. Independente se essa foi sua primeira reprovação, se essa foi sua 10ª reprovação, não te define. Eu acho, assim, que cada um de nós, a gente tem uma etapa, uma fase na vida que a gente vai precisar se colocar à disposição de aprender coisas, para a gente realmente ter um progresso, uma evolução. E o estudo para o exame de suficiência é uma dessas fases. A gente acaba aprendendo muito, são coisas quando você já estiver na sua área profissional, você vai perceber que muita coisa que você aprendeu durante essa preparação, você vai utilizar na sua vida prática. A gente precisa ter paciência com a construção de conhecimento, mesmo que isso às vezes demore um pouco, porque cada pessoa vai ter um ritmo, uma necessidade diferente. Tem gente que passa de primeira? Tem gente que passa de primeira, mas também tem gente que passa, sei lá, de 12ª, porque realmente precisou. Eu recebi uma caixinha lá no Instagram, se você não me segue, o meu Instagram é @momento de estudar, e aí, eu esqueci o nome da pessoa, ela falou assim que estava se sentindo frustrada porque tinha tirado 18 pontos, e ela tinha sido reprovada de novo. Eu comentei isso lá, né, aliás, eu até fiz um post, fiz um vídeo, mas eu não consegui subir o vídeo, porque o aplicativo deu erro hoje de manhã. Mas a gente precisa ter paciência com a construção e não se sentir frustrado, faz parte, é uma etapa de crescimento. O que eu costumo falar para vocês é que nunca mais vocês vão começar do zero, porque tudo que você estudou, tudo que você fez durante a sua preparação, você vai aproveitar a partir de agora. Então você vai só continuar, vai ser uma continuação do que você já começou. E eu até julgo que essa continuação, na verdade, vem de um processo que você teve durante a faculdade. Porque durante a faculdade você também teve que aprender várias coisas novas que não estavam aí no seu na sua rotina, na sua vida. E com certeza deve ter sido difícil ter aprendido essas coisas, e agora você está continuando um processo de aperfeiçoamento para poder ser aprovado nessa prova. Então, se essa aprovação não veio agora, pode ter certeza que se você continuar estudando, trabalhando no seu ritmo, de acordo com as suas necessidades, com a sua rotina, você vai ser aprovado, mas não necessariamente no tempo que a gente acha que as coisas têm que acontecer, né. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês em relação a isso, é que muitas das vezes a gente precisa agora nesse período, essa é uma fase, uma etapa que a gente precisa reavaliar como foi a nossa preparação. Como que aconteceu? Como que eu fiz? Como foi esse período de preparação, onde eu decidi que eu prestaria o exame de suficiência? O que que eu fiz para estudar? Como eu estudei? Quais foram os meus horários que eu consegui me desenvolver, para poder fazer esse estudo? De qual foi o formato que eu estudei? Quem foram os meus professores? Quais foram os meus materiais? Essa é uma fase para poder fazer esse tipo de pergunta e avaliar quais são as suas necessidades agora, nessa nova fase, de fazer mudanças? Seja estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, talvez você tenha resolvido poucos exercícios, ou de repente você até estudou, mas você gostava muito de teoria e não gostava de resolver questões. É uma fase de avaliar o que foi feito e retraçar ali um novo planejamento, seja entrando num curso, seja fazendo uma mentoria, seja fazendo uma bateria de questões, se propondo a ter um pouco mais de tempo para estudar. Sobre tempo para estudar, eu já tem vídeos aqui no canal, já comentei sobre isso, a gente precisa se organizar. E talvez você tenha que se organizar de uma forma diferente, já que o resultado não foi o que você pretende, o resultado obtido não foi o que você pretendia. Eu acho que é uma trajetória, você precisa continuar, não perca a esperança, a fé, você vai conseguir, mas para isso você precisa ter paciência e continuar estudando. Eu acredito que agora eu indico que vocês tirem aí uns 15 dias de férias, de folga, e já continue estudando, já se organize para voltar a estudar o quanto antes. Esse período de final de ano, ele é bem complicado, porque tem várias distrações. Para quem trabalha, tem as confraternizações, tem enfeite, tem 13º para gastar, né. Então tem muita distração.
Eu acredito que é um período difícil, mas eu acredito que você precisa continuar estudando, mesmo durante esses períodos. E aí dá uns intervalos, né, de alguns dias. Tem uma confraternização hoje, aí eu estudo menos hoje ou não estudo, deixo de estudar o dia 24, o dia 25, e aí no dia 26 eu já volto a estudar e espero até o dia do réveillon. Tem muitas famílias que acabam viajando, então você avalia se vai tirar esse período de viagem para poder viajar com a família, curtir ou vai estudar um pouquinho todo dia, mas que você faça alguma coisa e comece agora, tá? Não deixa para quando o edital sair, porque isso é uma furada e muita gente acaba se perdendo nisso. Outra pergunta que vocês fazem muito: quando é a próxima prova? No edital, ele nem falou, porque nos editais anteriores, deixa eu voltar aqui para o edital. Nos editais anteriores, a gente tinha a informação, ele dizia que o próximo edital seria no próximo semestre, né. Dessa vez a FGV tirou, então a FGV não gostou dessa descrição que os outros as outras bancas usavam. Mas no geral a gente tem uma prova a cada semestre, então são 2 provas por ano. E historicamente, vou falar historicamente, porque é o que a gente tem um padrão. O exame de suficiência, o Conselho Federal de Contabilidade, ele não publica as datas anuais como a OAB faz. Talvez agora a gente tenha uma ideia melhor e o Conselho Federal comece a fazer isso. Poderia, eu acho que seria até mais viável, porque a banca da OAB e do exame de suficiência agora são as mesmas, né, que a FGV. Então, pode ser que eles conversem lá e façam isso? Seria ótimo, eu gostaria, principalmente para a nossa organização aqui no momento de estudar. Mas a gente não tem essa publicação, então a gente não sabe quando vai ser a próxima prova. O que a gente sabe é que, historicamente, no primeiro semestre, a prova costuma acontecer entre os meses de março, abril e maio, por ali. Então, eu chutaria que essa próxima prova seria em março. No mês 3, em março de 2025. Mas isso é fonte da minha cabeça, não tenho qualquer informação, e seria ótimo que a prova fosse, sei lá, em abril, porque aí a gente teria um pouquinho mais tempo de para estudar. De qualquer forma, as vagas no momento de estudar para o CRC, que é o nosso preparatório para você vir estudar comigo, elas estão oficialmente abertas e a nossa próxima turma vai começar no dia 13 de janeiro. Mas se você entra agora, você já tem material lá, você já tem coisas. O que acontece é que durante esse mês de dezembro, eu estou tirando ele exclusivamente para atualizar aulas, para gravar novas aulas. E aí, quando a gente começar a nova turma em 13 de janeiro, eu vou fazer uma atualização geralzona de aulas, vou subir aulas na primeira semana de janeiro, e aí essas aulas vão estar e a gente já vai começar com novas aulas. Então se você entra agora, você tem acesso a tudo que está lá, só que as aulas serão atualizadas aí nesse progresso, nesse trânsito de dezembro e janeiro, tá? Então você está muitíssimo convidada a participar da nossa próxima turma para o Momento de Estudar para o CRC. É um preparatório que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Nós temos centenas de aprovados em cada exame e tem sido feito com muito amor, muita dedicação. Uma das coisas que eu gosto de frisar é que no momento de usar para o CRC você tem acesso direto comigo, então sou eu que respondo as dúvidas de vocês na plataforma, sou eu que estou no grupo de alunos, nós temos as nossas aulas, as nossas atividades e as lives de domingo, além de toda a descrição, né, para você saber a descrição, tudo que está incluso no momento de estudar para o CRC, o link está aqui na descrição do vídeo. E todas as nossas lives que a gente está fazendo nos domingos, às 17 horas, que é uma live gratuita, você pode entrar aqui no canal para assistir. Ela fica disponível por 24 horas e depois ela segue disponibilizada somente para os alunos do momento de estudar. Então, isso tem feito uma diferença enorme, principalmente em relação a gente ter um pouco mais de contato e um dia específico para estarmos juntos. É lógico que eu estou sempre disponível por lá, mas é um dia onde a gente está trabalhando juntos na nossa live aos domingos, tá? Bom, gente, então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava falar sobre tudo isso, né? A gente segue agora com a nossa programação normal aqui no canal. Os vídeos, eu vou trabalhar agora a partir de dezembro para a gente ter vídeos aqui às terças e quintas,
às 20 horas. Hoje já furou, porque eu tentei fazer aqui por live, mas também não deu certo. Tenho que configurar de novo aqui o meu site que caiu a configuração. Enfim, agora são 19 horas e 21 minutos, para vocês terem uma noção. E a gente segue então, tá? Vídeos terças e quintas às 20 horas, live nos domingos às 17 horas, horário de Brasília. E eu sigo fazendo as nossas lives de estude comigo, então você pode vir estudar comigo. Nós temos as lives aqui de segunda a sábado, das 5 horas da manhã até às 7 horas da manhã. Então, das 5 às 7, a gente volta agora nessa semana eu tô de férias, a gente volta na próxima semana a fazer nesse mesmo horário. Das 5 às 7 a gente tem 2 horinhas para estudar, e se você quiser a companhia para estudar, você pode vir estudar com a gente aqui no canal, é só entrar no canal, é gratuito, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu comentário, me conta qual é a sua situação no exame de suficiência. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais.